Portanto, isso são talvez são especulações que eu não estaria habilitado a fazê-las. Foi por isso que eu não quis este caminho. Quis mais o caminho de saber se de facto nós aqui em Portugal ou no Porto em especial estamos em condições de dar alguma perspectiva e alguma saída para essas pessoas. É evidente que eu não sei se no meu tempo, há 40 anos, 30 anos, 35 anos, não passava pela cabeça de ninguém não ter uma ligação política. E todos fizemos grandes experiências políticas, violentas. Alguns nunca mudaram de campo, como eu. Muitos outros mudaram, fartaram-se, enganaram-se. Portanto, também não tiveram grandes experiências políticas, ou fartaram-se delas, ou desiludiram-se com elas. Também não estou, portanto, não estou muito à vontade para tirar grandes lições de uma observação geracional. A não ser que, especialmente esta geração, que foi destinatária de uma política de educação falsamente democratizadora, grandemente e em grande medida ilusória, desproporcionada relativamente às possibilidades do país, mistificadora, geradora de clientelismos e de burocracias que se alimentaram a si próprias, mas como aconteceu também em muitos outros domínios do Estado, isso acho que há aí um problema especial que não houve no passado. Mas esta geração é tão capaz, deixe-me só acabar, é tão capaz de assumir o seu futuro como as outras. E eu vejo-as até com bastante mais facilidade de encarar o empreendedorismo e com bastante mais estoicismo para aguentar uma vida precária que eu não sentia no meu tempo. E, portanto, eu não vejo só defeitos na geração, nem só frustrações. Vejo-as com Vê-os como lutadores. Lutadores com bastante flexibilidade, muito mais do que a minha juventude, com muito mais capacidade de sofrimento, muito mais criatividade, mais instrumentos, mais conhecimento. Deixe-me só dizer uma coisa sobre a cultura, muito rápido. Poderíamos estar muito tempo a discutir a relação entre o poder e a cultura, em geral, ou a cultura toma conta do poder, ou o poder se serve da cultura. A história é uma sucessão de casos que ou são assim ou são assado. Mas o que eu lhe queria dizer é o seguinte, só em defesa do Rui Rio, correndo o risco de fazer soltar um murmúrio. Primeiro, o Rui Rio não há dúvida que é líder. Há líderes de quem a gente não gosta, ou não gosta daquilo que ele faz, ou não gosta dos métodos, mas ele que é líder no sentido de que é eficaz, que segue uma estratégia, que tem objetivos bem determinados e que consegue obter a aquiescência do seu colégio eleitoral, não há dúvida nenhuma. Ele é contra a cultura e contra o futebol. Eu acho que ele descobriu, é um aspecto talvez não muito positivo, mas que foi eficaz. Ele descobriu um filão que lhe rende aprovação do seu colégio eleitoral, que é o filão de apontar as coisas negativas do mundo da cultura, estressando-as e sublinhando-as, e do mundo do futebol, numa terra que gosta imenso da cultura e do futebol. E essa pintura, esse furo, esse nicho, uma coisa que é importante para as empresas, descobrir um discurso e um caminho em que ele se dirige a uma terra que adora futebol e que gosta imenso de cultura e de consumir cultura e consegue vencer mostrando o seu distanciamento do lado negro da cultura e do lado negro do futebol, é uma tática eleitoral. Pode não se gostar, mas ele é um líder com eficácia. É um líder tático e, portanto, eu acho que nós precisamos menos de taticismos, não é? Nesta fase. Eu acho que se as novas gerações terão alguma virtude, precisamente, é que são obrigadas a interpretar a realidade, porque a realidade não lhes está propriamente muito a favor. Mas respondendo ali à pergunta daquele senhor, achas que, e ouvindo o que o António já disse, que os jovens hoje estão mais observadores ou estão mais
ativos e participativos e a traçar o seu próprio destino? Estão obrigatoriamente mais observadores. Eu acho que os sinais apontam para... Observadores? Mais observadores, mais críticos, sim, porque... Não, observadores por oposição, ou seja, inação ou ação. Portanto, observadores na inação. Não. O que eu quero dizer é observadores e ativos nessa observação. Quer dizer, o que estava há pouco a tentar dizer, que é, interpretam, são obrigados, nem que seja, a interpretar a realidade, porque a sentem na pele, pela volatilidade. O Porto é uma cidade que, desde a capital europeia da cultura, em 2001, e apesar de ter revitalizado a Baixa, par na requalificação urbana da Baixa, não conseguiu ainda saber que incremento é que isso trouxe em termos de quantidade de pessoas, de turistas. Estima-se que 1 milhão de pessoas visita ao Porto anualmente. Parece que tem subido, tem sido mais, mas não se sabe exatamente porquê. Quando no outro dia ouvi uma análise económica sobre o turismo no Porto e a rentabilidade económica do mesmo, e falava-se que a parangona era um bocadinho... O turista paga em média mais pelo quarto de hotel. Eu acho que a nova geração está interessada em saber isso, mas está interessada sobretudo em saber que tipo de pessoas é que aparecem. Se aparecem mais ou menos, não se acresceu 10 euros em média no quarto hotel. Mas aparentemente é essa a interpretação que ainda nós fazemos no turismo que temos no Porto. Só antes de passar a palavra novamente àquele senhor, António, explique-me só essa ideia dos jovens hoje serem mais lutadores, ao contrário de quando o António tinha os tais 18 ou 20 anos, porque hoje saem mais tarde de casa. Eu lembro-me estou a pensar, mais uma vez há uma impressão, mas também sou pai, não é? Portanto, são mais protegidos hoje até mais tarde se calhar... Não, sou mais lutador neste aspecto. Eu não me passava pela cabeça não ter emprego depois de me formar, quer dizer, era uma coisa que não me passava pela cabeça, portanto, eu não lutei, quer dizer, estudei, mas hoje em dia eu estudei bastante, ou pelo menos tive notas, não sei... Não desconto demasiado. Mas eu não me passava pela cabeça não ter emprego, não lutei por um emprego, o emprego estava logo ali, 3 dias depois de me formar eu tinha um emprego. E todas as pessoas, mais ou menos, razoavelmente, que tinham passado razoavelmente pela universidade, tinham o seu emprego e, portanto, o que eu quero dizer é que hoje os jovens estão preparados para que isso não aconteça. E para bater à porta, e para pedir, portanto, e para esperar, no primeiro e para ano já ocuparem estão... o seu tempo. Não esperam pelo último ano para pensar nisso? Desde muito cedo. Fazem, veja, nos advogados, nos escritórios de advogados, os jovens, antes de acabarem, 1 ano antes de acabarem, já estão a mostrar as suas qualidades, já estão a construir o seu currículo, sabem que vão podem enfrentar estágio, seleção, espera, anos de espera, e têm muita resistência a esse panorama. São mais fortes. Negro. Tem uma carapaça mais... O mundo também é muito diferente e eles podem consumir coisas muito importantes de forma muito barata, não é? O conhecimento é barato e uma grande parte da diversão no estilo deles também não é muito cara, mas eu acho que eles têm uma enorme capacidade para enfrentar um mundo que é completamente diferente daquele que eu enfrentei e que eu teria sido uma pessoa diferente, completamente diferente, se eu tivesse de lutar ou se terminasse o meu curso angustiado sem saber se teria emprego no dia seguinte ou se daí a 4 anos. Contrariando o que eu disse, que era passar já a palavra, só uma pergunta muito rápida. A tecnologia faz líderes diferentes? A tecnologia faz? Líderes diferentes. Agarrando aqui no que o António disse, hoje os miúdos, enfim, a tecnologia aconteceu sempre, não é? E, portanto, as novas tecnologias. Mas eu não gosto da expressão novas tecnologias. Vai ao Gutenberg. São sempre tecnologias, são sempre novas, não é? Eu acho que nós estamos, se calhar, tendemos sempre a ver este problema da mudança como uma coisa nova, ou até a transição entre as gerações como algo de novo, não é? Isto é um contínuo. Eu gosto de pensar assim, se calhar a vida foi um evento que só aconteceu uma vez, numa alga, ok? E depois esta alga evoluiu e houve toda esta evolução, mas ele só aconteceu uma vez, esse evento.
Portanto, algo de muito persistente na vida, não é? Porque ela, se calhar, um evento só aconteceu uma vez, depois houve aquele evoluir todo durante um período enorme de tempo. Portanto, a vida é muito persistente. E acho que nós, seres humanos, também somos muito persistentes. E as gerações são persistentes. Está na natureza humana e na natureza dos animais, está na vida ela ser persistente. E, portanto, acho que ela vai sempre encontrar um caminho. Então, se é uma vida com cultura, com educação, eu acredito perfeitamente no futuro. É aquele senhor, e depois é que é... Sim. Eu queria fazer um comentário sobre a propósito da pergunta que fez este senhor que está aqui atrás de mim. Eu compreendo, devo dizer que eu não sou do Porto, vivo no Porto há muitos anos, mas também sou do Norte, sou de Coimbra, portanto, acima de Tomar, e vim para o Porto nos anos 60 estudar, depois andei também pelos Estados Unidos nos anos 60, e aquela frase que disse agora ali, aquele senhor, sempre houve mudança. Eu já sou da geração anterior, claramente, não sei se duas, anteriores ao Adolfo Xavier. Eu assisti às mudanças, vivi as mudanças. Nos anos 60, quando estive nos Estados Unidos, andei naquelas manifestações contra a guerra de Vietnã. Imaginem, como eu sou antigo. E depois, no 25 de Abril, eu fui professor aqui na Faculdade de Engenharia, no momento das mudanças todas. E, portanto, o que eu acho que está aqui a acontecer hoje, eu gostei muito, é muito estimulante este debate. E não estou defraudado, mas percebo... Temos um homem feliz. Não estou. Não está perdido. Mas vou fazer uma sugestão, se calhar ao público, ao Alberto Castro, à Universidade Católica. No fundo, eu sou também cliente destes debates ao longo dos anos. Já um bocadinho institucionalizados, mas curioso, este título é giro. O que valem as novas gerações? No fundo, ainda bem que notaram que houve essa manifestação com centenas de milhares de pessoas na rua, dito pela diretora do público, ainda bem. Mas esta pergunta é assim, cética, o que valem? Afinal, valem alguma coisa? No fundo, para mim, como leitor atento, a pergunta, e se calhar o desafio, a sugestão que eu faço para o ano, tem um ano, acho que os olhares cruzados são todos os anos, vamos ver se daqui a um ano, daqui a 2 meses já se percebeu que nas eleições não vai acontecer nada de significativo, mas a própria iniciativa dos olhares cruzados vê se conseguem trazer cá algum desses jovens que respondem à sessão aqui deste senhor. Muito bem, bela ideia. É uma Obrigada. sugestão que eu faço. Muito bem. Este senhor aqui, por favor. Muito boa noite, José Caldeira. Eu pertenço também ao Clube dos 4, ou seja, eu também tenho 4 filhos, entre os 4 e os 19 anos, e eu gostava muito que eles pudessem desenvolver a sua atividade profissional futura, a sua vida no Porto, na região norte, mas não por um exercício de sacrifício, mas que tivessem boas condições de vida, fossem felizes e tivessem desenvolvido a sua atividade económica. E, portanto, a minha preocupação é que atividades é que podem ser desenvolvidas no norte e no Porto, de forma competitiva, a nível global, e que podem captar e fixar esses jovens, os meus filhos e outros, da região ou de fora da região. E, portanto, se eu quiser, muito brevemente, definir algumas, eu diria, se algum dos meus filhos decidir ser político, para mim é muito claro, não pode ficar aqui no Porto, e tem que ir para Lisboa ou para outro sítio qualquer. Porque eu, para mim, isto é um palpite, porque eu não sou especialista na área, não é? Aqui outros especialistas, pessoas muito mais especialistas do que eu, é que quando há alguém que tem algo que começa a despertar perfil de líder, das duas uma, ou é abafado ou é transferido para Lisboa. E, portanto, para mim, político relevante aqui no Norte, enfim, ou aqui no Porto, se algum meu filho quiser ser, eu não o aconselho. Eu também não tenho grandes dúvidas se algum dos meus filhos quiser ser advogado, ou digamos, ser juiz. E, sobretudo, em alguma atividade da advocacia. Também não é aqui, porque ela está concentrada muito, como disse, e eu diria que se algum filho meu nessa área tiver que mudar, o que eu perguntaria é se o mudava para Lisboa. Ou se pensava em mudá-lo para um sítio, enfim, decente, não é? Portanto, já que é para mudar para um sítio melhor, não é? Bom. Para Londres. Exatamente, para Londres, por exemplo. Não, aqui há outras capitais, por exemplo, europeias, que do ponto de vista de custo de vida não ficam muito longe de Lisboa e, portanto, se calhar até do ponto de vista de custo não era muito diferente e do ponto de vista do ambiente e das condições, se calhar são melhores que Lisboa.